Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. Hoje eu vim falar pra vocês de um romance nacional que é o No Seu Olhar, da Tatiana Lacerda. O livro foi publicado pela editora Talentos e conta com 308 páginas. Eu vou começar contando um pouco da história, depois eu falo as minhas considerações sobre a leitura. No Seu Olhar ele é um romance new adult, um romance contemporâneo, na qual a gente tem a nossa personagem principal, que é a Clara, que sai da sua cidade para estudar em uma das mais renomadas universidades de arquitetura e seguir o seu sonho. Só que logo no primeiro dia de aula, ela tá lá conversando com o pessoal e ela sente alguém olhando pra ela. Sabe quando a gente tem aquela sensação de ter alguém te encarando? Quando ela olha pra pessoa, ela sente uma conexão, ela sabe aquela balançada, aquele olhar que, meu Deus, foi o que ela sentiu quando ela e o Lipe tiveram a primeira troca de olhar. Então a Clara tá lá conversando com os amigos que ela acabou de fazer e o Lipe chega porque ele conhece outro cara que tá lá. Então acaba se formando um círculo de amigos com a Clara, o Lipe e mais outros estudantes de arquitetura. O livro, então, ele é um Friends to Lovers, porque o Lipe e a Clara, eles sentiram essa conexão logo de cara, porém, algumas coisas estão se passando com a Clara, então não é aquela paixão instantânea de tipo, nossa, te vi, vamos namorar e tal. Não, eles começam numa amizade que vai se fortalecendo conforme a Clara sofre uma decepção amorosa e os dois acabam fazendo mais trabalhos da faculdade juntos, saem com o mesmo grupo de amigos, eles vão se aproximando cada vez mais. Porém, gente, quando você acha que as coisas vão realmente começar a dar certo, quando vai vir algo mais, muitas coisas acabam acontecendo aqui, coisas que vão colocar em xeque o que eles sentem um pelo outro, que vão desafiar o amor deles, muitos obstáculos acabam surgindo aí. Essa é basicamente a premissa do livro, não vou entrar em tantos detalhes além dessa mini sinopse que eu trouxe pra vocês, eu quero me estender mais em algumas coisas que eu percebi ao longo da leitura. Primeiro, como eu falei pra vocês, a Clara ela sofre uma decepção amorosa. E uma coisa que eu gostei muito é que você consegue perceber como isso que ela passou afetou o jeito dela de ser, a confiança dela nas pessoas, a maneira de pensar dela ficou totalmente diferente por conta do que ela sofreu e a gente acompanha ela tentando lidar com tudo isso. Eu gostei muito dessa parte do desenvolvimento desse trauma da Clara ao longo da história. Eu confesso que no começo eu estranhei um pouco a leitura, eu demorei um pouco pra pegar o ritmo, porque o livro ele é mais desenvolvido de forma indireta em relação às falas. Não é muita fala com travessão, sabe? Não é muito diálogo direto. É aquela coisa tipo, aí eu falei tal coisa e ele respondeu isso. No começo tinha muito menos diálogos com travessão assim bonitinho pra desenvolver a cena, do que no final acabou tendo um pouco mais. E por conta disso, no começo eu demorei um pouco pra acostumar com a leitura, demorei um pouco pra engatar na leitura. Porém, por conta dos capítulos serem curtos, coisa que eu amo em livro, e as coisas irem acontecendo, os problemas, as cenas fofas, eu comecei a pegar o ritmo mais rápido e aí eu comecei a ler 100 páginas de uma vez só. E, enfim, uma coisa que eu gostei em relação à escrita é que a gente tem capítulos curtos, como eu disse, e os capítulos são alternando. A Clara prevalece na narração, mas a gente também tem alguns capítulos narrados pelo Lipe. Inclusive, tem narração de uma mesma cena do ponto de vista de ambos, o que eu acho muito bom, porque você consegue ver o que um tá pensando quando o outro tá fazendo tal coisa e o que o outro tá pensando enquanto ele tá fazendo. Eu adoro quando isso acontece e foi uma coisa que eu gostei bastante. A gente também tem alguns flashbacks muito bem posicionados ao longo da história, onde a gente lê uma cena solta, que a gente não sabe como que chegou a isso,
E aí volta lá atrás pra explicar como que chegou aquele momento. Foi uma coisa que eu gostei muito, que deu mais um gás na leitura, porque você via aquilo e ficava, mas espera, como chegamos a isso? E aí voltava lá atrás e explicava tudo pra aquele momento acontecer. Mas uma coisa em relação à escrita que eu gostei é que tem algumas frases que parece que o personagem está se direcionando ao leitor mesmo. Ele fala coisas do tipo, você sabe o que eu quero dizer, né? Esse tipo de frase que parece que você realmente está conversando com o personagem, tá opinando sobre o que tá acontecendo, e eu acho o máximo quando isso acontece. Esse livro, como eu falei pra vocês, é um romance, e é um romance bem clichê. Lendo ele, eu me senti como se eu estivesse assistindo aqueles filmes clichês. Não sei se faz sentido pra vocês a frase, mas é a sensação que eu tive lendo. É um romance muito gostosinho de ler. Pra quem gosta de clichê, eu recomendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto daqueles clichês com muito, muito drama, de briga embaixo de chuva, ai meu Deus, ele fez tal coisa, ai não, era só ter conversado, sabe? Esse tipo de drama, bem novela mexicana mesmo, coisa que é muito dramática. Eu gosto, então eu amei esse livro porque era assim, a gente pode considerar altos e baixos na história. O casal tava bem, aí acontecia um problema. Aí dava todo aquele BO. Aí o casal ficava bem, aí tinha outro problema. Aí bem de novo, outro problema. Eu considero aqui uns 3 filmes de romance para 3 cenas mais marcantes que aconteceram aqui de confusão entre o casal. E eu confesso pra vocês que a última foi a que eu mais me emocionei. O último conflito, a forma como o último conflito acabou sendo resolvido, as coisas que aconteceram, foi o que eu mais sofri. Foi um dos que mais teve drama e foi o que eu mais gostei. Sobre os personagens, a gente tem o Lip e a Clara, que são os principais. Eu preciso dizer que o Lip, gente, ele é um fofo. Ele começa o livro e você já olha pra ele e fala a fofura, sabe? Com vontade de guardar no potinho. Gente, não tem como falar outra coisa a não ser fofo. Desde o começo, então já me rendi pelo Lip. Ele tem uma irmãzinha mais nova. E eu amava toda a cena de interação entre os dois, porque era a coisa mais itimalia desse mundo. Eu adorava ver os dois juntos. E, gente, o Lip é um fofo, vou falar isso 500 mil vezes. A Clara, eu acho ela uma pessoa muito determinada. Tem algumas atitudes que ela tomou nesse livro, algumas decisões que ela fez, principalmente nesse final, que eu disse pra vocês, que foram mais drásticas, porém, eu tenho que dizer que no lugar dela, eu acredito que faria a mesma coisa. Ou se não faria, eu pelo menos entendi o porquê ela fez. Eu acho que ela foi sempre atrás do que ela queria, ela se esforçou, ela tinha um sonho, um objetivo, e ela seguiu em direção a isso. Então, por mais que algumas coisas tenham acontecido e poderiam ter sido menos conflituosas, eu entendo a Clara, eu entendo os motivos dela e eu não julgo. E aí, obviamente, tem os personagens que não são o casal principal, que são os mais secundários, por assim dizer, e que roubam toda a cena, como a Vicky, que é a prima da Clara e divide apartamento com ela enquanto ela tá estudando lá na universidade. A Vicky, gente, ela é perfeita. Ela é incrível. Eu acho ela uma personagem espirituosa, de presença, que ajuda os outros, anima os outros e faz as coisas. Ela é mandona, como a Clara mesmo chama ela. Mas eu adoro a Vicky. Eu adoro a Cami, que é a outra personagem, é uma amiga que ela fez lá na universidade. E ela é simplesmente incrível também. Ela é uma amiga e tanto pra Clara. Em todas as cenas que ela aparece, eu ficava perfeita, falou tudo. Também tem o Fernando. O Fernando, como a própria Clara, como os personagens dizem, ele é uma figura, gente. Ele é uma figura porque desde o começo ele aparece e você tá rindo. Eu adoro o Fernando também. Vocês podem ver que eu gosto de todos os personagens, com exceção de uma, que eu não vou falar, mas não fui com a cara dela desde o começo. Apronta as coisas, eu já sabia que isso ia acontecer, então menos uma. Uma ali eu não vou falar quem, mas não, deixa pra lá, né? Às vezes eu tava lendo e eu me dava muita agonia, porque, por exemplo, eu tava na página 100 e o casal já tinha passado por algumas coisas, tava tudo parecendo dado certo e faltava 200 páginas pra acabar o livro. Eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer? E aí chegava nas coisas e eu ficava, meu Deus,
eu quero isso resolvido. E ficava nesses altos e baixos, por isso que eu falei que parecia 3 filmes romances clichês aqui por conta desse vai e vem. Mas não é nada tóxico, sabe? Tem aquelas picuinhas que acontecem em relacionamentos, tem aquelas coisas bem clichês mesmo, não tem outra forma de definir que não clichês. Mas, como eu disse pra vocês, eu adoro um bom drama, eu gosto de coisa assim mesmo. Então eu adorei, eu tava lendo, eu ficava sofrendo junto, passando raiva, mas simplesmente é tudo que eu gosto. Sobre o final da história também, eu gostei muito de como as coisas terminaram. Eu tava vendo um caminho se formando nesse final. E eu não queria que esse caminho fosse tomado. Se isso acontecesse, eu ia ficar meio chateada. Mas aí as coisas acabaram se acertando e eu achei o final perfeito. Não poderia ter terminado de outra forma. Eu não achei as coisas apressadas. Eu achei que o casal teve um bom tempo para se desenvolver. Teve muitas coisas para fortalecer. Eu acho que eles amadureceram muito um com o outro em relação não só aos dois como um par, mas também profissionalmente. É muito legal ver eles crescendo profissionalmente. E, enfim, gente, é um romance, é um new adult, é um clichê. Tem todo aquele drama que, pra quem gosta, tenho certeza que vai adorar. Assim como eu, acompanhar os altos e baixos da relação da Clara e do Lipe, que desde o primeiro segundo já promete e entrega. Bom, meus amores, então é isso. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, que ajuda bastante aqui no canal. E também, se quiserem adquirir esse livro, outros livros ou qualquer outro produto, usem os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma a mais, mas contribuem com uma comissãozinha aqui no canal e ajudam no crescimento. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijos!